Olá, vamos dar início à nossa aula. Então, seguindo aqui. Então, ainda falando aí do conjunto dos números naturais. Na aula passada a gente falou aí da multiplicação no conjunto dos naturais, né? Ou seja, a multiplicação aí envolvendo apenas esses números naturais. Então, seguindo aí nossa aula, hoje vamos falar aí um pouco da divisão. Vamos conhecer a divisão aí no conjunto dos números naturais. Então, para entender, né, melhor como funciona aí a divisão, vamos ver uma situação aqui envolvendo aí um pequeno problema, né? Então, vamos distribuir igualmente 40 bombons em 5 caixas. Então, a gente vai ver uma situação aí onde temos aí 40 bombons e vamos ter que distribuir eles igualmente aí em 5 caixas, né? Então, vamos pegar 5 caixas e colocar esses bombons de uma forma bem distribuída, ou seja, de uma forma que cada caixa fica aí com a mesma quantidade aí de bombons, né? E nenhum fique com a mais e que não sobre nenhum. Essa distribuição dos 40 bombons pelas 5 caixas pode ser indicada pela divisão, né? Então, só simulando aqui, né? Então, a gente sabe que a divisão aí, ela significa o que? Repartir, como eu falei, né? Repartir em partes iguais. Então, só simulando aqui, né? Como a gente quer que fique essa situação, então a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5 caixas, né? Então vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 caixas e vamos colocar esses 40 bombons nessas 5 caixas de uma forma que todas fiquem com a mesma quantidade. Então será semelhante a isso aí, né? Então o que a gente vai fazer é semelhante a isso aqui que a gente viu aqui nessa representação. Então, como é que a gente pode representar essa operação aí de divisão, né? E essa situação aí envolvendo esse problema. Então a gente tem aí 40, que representa os 40 bombons. Vamos dividir, né? Então existe algumas formas aí da gente utilizar para fazer essa divisão. Então uma das maneiras é passar esse tracinho aqui, ó, que isso significa que é a operação da divisão aí armada. E outra situação aí é o sinal de divisão, que geralmente são representados, na verdade, por 2 pontinhos, né? Então a gente, levando ainda para a questão do problema, temos 40 bombons dividido para 5. Então, quanto é que dá essa divisão? Dá 8, né? E sobra quanto? Sobra 0. Então, quando a gente tem uma divisão, né, que a gente realiza essa divisão, dá uma certa quantidade, no caso aqui dividimos por 5, de 8, né, que sobre 0, ou seja, que não sobra nenhum valor, dizemos que essa divisão é uma divisão exata, né? E quando sobra um valor aí diferente de 0, né, é uma divisão aí não exata. Então é interessante a gente entender quando a gente tem esse 0 aqui, né, de resto, né, então temos uma divisão exata. Então, assim como as demais operações também, a divisão também tem seus termos, né? Os seus termos também eles têm nome. Por exemplo, esse valor que está dividindo aqui, né, que é o valor 40, ele é chamado de dividindo. Então, quando a gente realiza a divisão que, no caso aqui, não sobra nenhum valor, então a gente tem aqui o resto, né? Na verdade, não importa, né, que se sobre nenhum valor ou não, né? Na verdade, pode sobrar um valor igual a 0, foi o caso desse aqui, ou até mesmo um valor diferente. Então, não importa o valor que vai sobrar aqui, então vai ter sempre um resto aqui. Então, esse resto aqui, o valor que sobra, é chamado de resto. Então, o valor que está por qual a gente divide, né,
No caso aqui temos o dividindo, né, que é o 40, os bombons aí nessa situação, né, pela quantidade aí de caixas. Então esse valor que está dividindo, essa quantidade aí de bombom, chama-se divisor. Então o resultado aqui da divisão chama quociente, né? Então quando a gente pegou os bombons, né, ele é o dividindo. Então por quantas caixas, né, em quantas caixas a gente vai distribuir ele? Então, 5 caixas. Então essas 5 representa aí o divisor, né, e a quantidade que irá ficar em cada caixa, né, que é o resultado aí no caso da divisão. Então esse resultado chama-se quociente. E quando a gente realiza essa divisão vai ter uma sobra, né? Pode ser um valor igual a zero ou diferente. Então essa sobra aí é o que a gente chama de resto, né? Então só verificando aqui os termos da divisão é o que? Dividendo, divisor, quociente e resto. Então, a divisão exata tem resto zero. Nesse caso aqui temos um exemplo de divisão exata, porque o resto aqui foi igual a zero. Essa mesma divisão exata pode ter a seguinte representação. Então, outra forma da gente dividir, né? Da gente representar uma divisão. Por exemplo, 40 dividido por 5 é igual a 8. Então, 2 pontos também significa uma divisão. Entre esse 40 a gente tem esses 2 pontinhos e o 5. Então, isso aqui significa que é uma divisão. Então dizemos que a divisão exata, quando ela é exata, é a operação, é a multiplicação, né? A divisão exata e a multiplicação, elas são operações inversas. Então, assim como as demais operações matemáticas, né, elas também são inversa. Por exemplo, aí a gente sabe que adição e subtração são operações inversas. Então, a multiplicação e a divisão também são duas operações que elas são inversas, né? Então, vamos verificar aqui, né, acompanhar aqui e verificar que realmente elas são operações inversas. Por exemplo, por quanto devo multiplicar 8 para obter 40? Então, se eu tenho o valor 8, por exemplo, eu quero chegar ao valor 40 através de uma multiplicação. Eu vou multiplicar por quanto para eu chegar a 40? Né? Então, esse mesmo valor que eu multiplicar o 8 por ele para chegar a 40, eu fazendo o inverso, né, pegando 40 e dividindo por esse mesmo valor, eu vou retornar a 8 novamente. Né? E por quanto devo dividir o 40, né, para chegar a 8. Então, por quanto devo multiplicar 8 para chegar a 40, é o mesmo valor que eu dividindo 40 por ele, chego a 8 novamente. Então, para verificar essa situação, vamos ver aqui através dessa representação aqui, né? Através dessa ilustração. Então, por exemplo, se eu tenho o valor 40, vamos olhar para a questão do problema. Se eu tenho 40, eu vou dividir, ó, 2 pontinhos significa divisão, por 5. Se eu dividir 40 por 5, eu vou ter o resultado que é igual a 8. Então aqui eu peguei o 40, dividi por um valor para chegar a 8. Esse valor foi quanto? 5. Então dividindo 40 por 5, chegou a 8. Então aqui, ó, eu fiz a divisão para chegar ao valor 8. Então o que acontece? Esse resultado aqui, 8, é um número que eu multiplicando, né, pelo mesmo valor que eu dividi, eu vou chegar ao 40. Né? Ou seja, se eu multiplicar esse 8 aqui de volta agora, por esse mesmo 5 que foi dividido 40, eu vou retornar ao 40 novamente. Então, toda vez que eu multiplico, isso vale para a divisão exata, toda vez que eu divido um valor por outro, e o resultado vai ser um número que multiplicado por esse mesmo valor, eu retorno ao valor inicial que eu fiz a divisão, ou seja, 40 dividido para 5 é igual a 8. 8 é o valor que multiplicar, ao invés de dividir, aplicar a operação inversa, multiplicar pelo mesmo 5, eu vou retornar ao 40. Então, o zero na divisão. Então, é importante a gente ver algumas regrinhas aqui que, né,
umas regrinhas aqui que diz respeito ao zero, ou seja, a importância do zero em nenhuma divisão, né? Às vezes a gente vê a zero aparecer em uma divisão, é importante a gente entender, né? Saber, né? Alguma influência que ele pode ter nessa divisão. Por exemplo, o resultado da divisão de zero por qualquer número diferente de zero é zero. Então, por exemplo, se eu dividir o zero por qualquer número diferente de zero, eu vou ter o resultado zero. 0 dividido para 5 é igual a zero. Então, por quê? Então, aquilo que eu falei. Então, nesse caso aqui, é possível dividir zero por qualquer valor. Porque o resultado é um número que, pegando ele de volta, multiplicando zero por esse valor que foi dividido, né? Eu retorno ao valor inicial que foi zero. Então, 0 dividido por 5, por exemplo, chega a zero. Então, se eu fizer o inverso agora, né? Pegar esse resultado a fazer o inverso. Pegar aqui e multiplicar pelo meu 5, chegou a zero. Foi o que aconteceu aqui. 0 vezes 5 dá zero. Então, só existe a divisão, no caso, quando eu dividir por esse valor e pegar o resultado, fazer o inverso e retornar o mesmo valor. Se for possível fazer isso, né? Então há uma divisão por esse valor. Quando não for possível, não há essa divisão. Por exemplo, se a gente analisar aqui agora a questão, a letra B, não existe a divisão aliás, não existe a divisão por zero. Então, por exemplo, na letra A a gente viu que eu posso dividir zero por qualquer valor. Agora eu não posso dividir nenhum valor por zero. O que a gente vai ver é isso aqui, né? Então a influência do zero na divisão é essa. A gente tem que ter cuidado, porque o zero, eu posso dividir o zero por qualquer valor, mas eu não posso dividir nenhum valor por zero. Isso não existe na divisão. Por exemplo, o resultado de 5 por 0 deve ser o número que multiplicado por 0 resulta em 5. Não há número que multiplicado por 0 dê 5. Então é impossível efetuar 5, né? Efetuar 5 dividido por 0.